Comissão especial que analisa a medida provisória 910, a medida da regularização fundiária, está aí na reta final das suas audiências públicas para debater o assunto, decidir como vota, se tem modificação, se é aprovada do jeito que o governo mandou. Medida provisória que tenta resolver esse problema do acúmulo de mais de 150 mil processos de regularização fundiária que existem no Brasil. O INCRA não tem dado conta e ela flexibiliza vários desses critérios. Por exemplo, hoje, para você regularizar uma área sem precisar uma fiscalização presencial de um técnico, ela pode ter no máximo 4 módulos fiscais. Pela medida provisória, isso sobe para 15 módulos fiscais. Muitas críticas dizem que isso vai facilitar o processo de grilagem, isso vai facilitar a concentração de terras. Ela regularizaria algo em torno de 55 milhões de hectares, dá mais ou menos 5, 6% de todo o território nacional. O deputado Nelson Barbudo, PSL do Mato Grosso, foi um dos principais defensores da medida provisória agora aqui na comissão. A gente vai conversar com ele. A gente tem aí dois professores dizendo que essa flexibilização é perigosa. O senhor criticou a postura deles, né? Um da UNB e o outro praticamente é do Pará, onde a gente vê que na explanação dele eles são caracterizados assim, socialistas. Nós ouvimos, claro, como democratas que somos, qualquer defesa ou qualquer ataque. A gente vê que no pronunciamento deles, eles criam ele tem uma forma muito grande de criar entraves. Tudo é problema para que o assentado ou o proprietário possa pegar o seu título. Ora, veja, 35 anos o governo não deu os títulos. Nós, do governo Bolsonaro, estamos fazendo uma medida provisória facilitando a emissão de títulos. Portanto, isso é a alforria do produtor ou do proprietário rural do Mato Grosso ou do Brasil. E eu sou obrigado a escutar toda e qualquer tipo de ataque em qualquer posição que o governo Bolsonaro queira melhorar a vida do proprietário rural. A esquerda, porque considero os dois esquerdistas, isso é um pensamento meu, pode até não ser. A esquerda ataca porque é de praxe eles fazerem o homem do campo de massa de manobra. Nós, do governo Bolsonaro, não admitimos mais. Nós queremos criar regras para que o proprietário, o homem do campo, possa ter a sua escritura. O título gera a escritura da terra. E eu fico revoltado, até me alterei um pouquinho agora ali na audiência pública, eu fico revoltado porque eu já estou cansado de ouvir doutores e PhDs dando pitacos e dizendo que o governo Bolsonaro vai criar uma situação difícil. Ora, situação difícil eles criaram. A situação difícil já está instalada. Com o governo passado socialista, nós estamos criando o jeito e a facilidade, entre aspas, para que o proprietário rural tenha o seu documento. Agora, as duas críticas mais recorrentes, deputado, em relação a essa medida provisória, a primeira é que quando você sobe de 4 para 15 módulos fiscais, você facilita muito os grandes proprietários. E que os pequenos proprietários, especialmente aqueles atendidos nos programas de reforma agrária, apesar da exposição de motivos dizer que vai facilitar para eles, no texto não tem mecanismos efetivos. E um terceiro ponto de que terras em conflito não podem ser regularizadas. Mas como é que você vai saber que a terra está em conflito se você fizer essa regularização por imagem de satélite e não mandando um técnico lá? Ele, quando fala imagem de satélite, eles estão pensando que o INCRA vai pegar uma imagem de satélite e sair falando assim, ó, você, tá tudo. Não. Os vizinhos e o proprietário têm que assinar, não tem? Se um não assinar, porque há conflito. Agora, quando todos os vizinhos assinam e a imagem confirma que não tem barraco de MST, não tem barraco de invasor, ele pode emitir o título. Porque essa medida dos vizinhos assinarem é a maneira mais lógica. É a maneira mais lógica. Agora, se há um conflito, a pessoa não vai assinar. Se faltou uma assinatura, o INCRA é obrigado a mandar fazer a vistoria. Então nós temos que facilitar, mas não abrir aleatoriamente. Não é isso que o governo Bolsonaro quer. Só que se a gente ficar pego, as vírgulas e as entrelinhas, sabe o que vai acontecer? O que eu falei ali, vai passar mais 30 anos e os nossos irmãos sem a escritura. Ou nós fazemos uma força-tarefa
para resolver, ou então podemos rasgar tudo que eu já vi até agora. Nós vamos fazer a regularização fundiária, queiram os esquerdistas ou não. Muito obrigado, deputado Nelson Barbudo, PSL do Mato Grosso. Mas a gente vai convidar agora para fazer um contraponto o deputado do PT da Bahia, que fez o contraponto logo após a fala do deputado Nelson Barbudo, deputado Valmir Assunção, que é ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, um dos principais representantes do MST aqui na Câmara dos Deputados. O senhor disse que todo mundo é favorável à regularização, mas ela não pode ser feita a qualquer custo. Resume para a gente o que o senhor quis dizer com isso. Não, tentando explicar para o conjunto dos deputados que a medida provisória 910 é a medida provisória que vai favorecer a grilagem. A medida provisória já tem 3 audiências a gente debatendo, justamente no intuito de aperfeiçoar. Já existe a lei de 2017, que é 13.465, que dá condições de regularizar as terras, sobretudo os assentados. Se o governo não fez até agora, não pode dizer que é um problema de legislação, é um problema de falta de capacidade do governo, porque o governo não tem intuito de resolver o problema do pequeno. É só ver a situação do INCRA, não tem recurso, não tem orçamento, não tem estrutura, ou seja, nós vamos aprovar uma medida provisória que ela por si só não resolve se o governo não colocar o orçamento. Por outro lado, tem uma parte dos deputados aqui que acha que a lei tem que ser a força. E a concepção do governo Bolsonaro também é essa, por isso que ele tentou, de todas as formas, armar o campo. Então, esse é um instrumento que nós vamos debater muito aqui na comissão, vamos debater no plenário, porque nós não podemos, de forma nenhuma, aprovar uma legislação que vai fortalecer a grilagem no Brasil. Agora, deputado Valmir Assunção, aproveitando as palavras do deputado Nelson Barbudo, são 150 mil processos atrasados. Obviamente não vai ser possível destravar tudo isso, seria humanamente impossível com tão poucos funcionários, como o senhor mesmo disse. Mas para aquelas áreas em que está relativamente tranquilo, que tem a assinatura de todos os vizinhos, essa medida provisória, esses instrumentos de desburocratização não podem ser benéficos? Veja bem, essa medida provisória não precisa assinatura dos vizinhos, porque é autodeclaratório. Então não precisa os vizinhos assinar. E como tem sobreposições em muitas áreas, isso significa fortalecer e aumentar o conflito no campo, que isso nós temos que trabalhar para diminuir, mas a medida provisória vai aumentar o conflito no campo, vai aumentar a grilagem e, por outro lado, como o professor estava colocando, é um estímulo para poder continuar desmatando e ocupando justamente na região amazônica. Por que é um estímulo? Porque já existiu basicamente 3 medidas provisórias, o governo não resolveu o problema da regularização fundiária, e isso estimula continuar ocupando irregularmente, porque vai pressionar os políticos para poder novamente ter outra lei para poder favorecer aqueles que ocuparem irregularmente. É isso que nós estamos contra. Uma das principais falas ali foi de que a lei de 2009 já é suficiente, só é preciso tirá-la do papel. A lei de 2009, a lei de 2017, é simplesmente o governo criar condições para poder viabilizar a regularização, que nós somos a favor, mas do jeito que está não tem condições. Perfeito. Muito obrigado, deputado Valmir Assunção, PT da Bahia, um dos principais representantes do MST aqui no Congresso Nacional. Vamos entrar rapidinho ali para ver um pouco dessa audiência pública que está discutindo a MP 910, a MP da regularização fundiária, como dito pelo próprio deputado, uma MP que tem gerado polêmica e não é a primeira que trata desse assunto, outras tentaram, não conseguiram, não foram aprovadas. Aí a possibilidade que o governo Bolsonaro tenta de resolver essa questão. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve nessa audiência pública, no começo dela, fez uma fala, precisou sair, disse que irá retornar, mas ela tem um compromisso no Palácio do Planalto, provavelmente a impossibilidade de retornar para responder as perguntas e questionamentos dos deputados e senadores, porque eu lembro a você, essa é uma comissão mista, formada por deputados e senadores para a avaliação de uma medida provisória, que depois será submetida à Câmara dos Deputados e, por fim, ao Senado Federal. Ali tem os 2 professores que participam da audiência pública que foram mencionados, e você tem a íntegra dessa audiência pública nos nossos canais, no YouTube e nas redes sociais. Qualquer momento a gente pode voltar com mais informações agora na Câmara.